Aproximadamente um ano aconteceu aqui em Limeira, interior do estado de São Paulo, algo que deveria ter sido recebido com satisfação por qualquer pessoa que realmente trabalha no desenvolvimento do sobrevivencialismo, da preparação e também das atividades outdoor em todo o Brasil. A Câmara Municipal de Limeira aprovou o reconhecimento do símbolo da sobrevivência, um símbolo criado anteriormente por praticantes dessas atividades no Brasil e no exterior. Ele passou a ser oficialmente reconhecido em Limeira como instrumento de identificação daqueles que voluntariamente quisessem utilizá-lo. Era uma conquista, era inédito, era uma porta que estava se abrindo, mas, curiosamente, enquanto a maioria comemorava, apareceu também um pequeno movimento contrário, que começou a previsões catastróficas. Disseram que estávamos institucionalizando o sobrevivencialismo, disseram que estávamos colocando o sobrevivencialismo nas mãos do governo, insinuaram que o reconhecimento poderia expor sobrevivencialistas, criaram a ideia falsa de que poderia surgir algum tipo de cadastro. Falaram em controle, falaram em interferência governamental, praticamente anunciaram o apocalipse burocrático do sobrevivencialismo brasileiro. Pois bem, passou mais de um ano da sanção e publicação da lei e hoje nós temos uma coisa que na época nós não tínhamos: tempo suficiente para comparar aquilo que foi dito com aquilo que realmente aconteceu. Então eu quero fazer uma pergunta muito simples. Cadê? Onde é que estão as consequências terríveis que foram anunciadas? Quem foi perseguido? Quem foi preso? Quem perdeu equipamento? Quem foi obrigado a se cadastrar? Quem teve sua casa fiscalizada porque usa o símbolo da sobrevivência? Quem foi impedido de praticar bushcraft, sobrevivencialismo? Quem foi proibido de estocar alimentos? Quem que foi interrogado porque possui uma mochila de emergência? Onde é que está a tal estatização do sobrevivencialismo que tanto falaram? Porque falar é fácil. Agora, passado o tempo, chegou a hora de conferir a conta. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo aqui. Não com boatos, nem com mensagens de grupo, nem com fofoquinha, não com acho. Vamos colocar de um lado aquilo que foi afirmado e do outro lado aquilo que efetivamente aconteceu. E os documentos oficiais estão aí. Antes de nós discutirmos as críticas, precisamos estabelecer o fato. Em 27 de maio de 2025 foi apresentado na Câmara Municipal de Limeira o projeto de lei 132 de 2025. A proposta reconhecia o símbolo da sobrevivência como um instrumento de identificação de praticantes de atividades ligadas à sobrevivência, bushcraft, preparação e sobrevivencialismo no município de Limeira. E aqui já começa a desmontagem de uma das maiores confusões criadas naquela época. A prefeitura não criou o símbolo, a Câmara Municipal não criou o símbolo, eu não criei o símbolo, um vereador não criou o símbolo. O símbolo não nasceu porque alguém resolveu fazer uma lei. O emblema já existia. Segundo o histórico do movimento, ele havia sido criado em novembro de 2023 por praticantes brasileiros e estrangeiros. O que foi levado ao Legislativo de Limeira foi uma proposta de reconhecimento. E reconhecer alguma coisa é muito diferente de tomar posse dela. Quando o poder público reconhece uma manifestação cultural, uma atividade, uma identidade ou um símbolo, isso não significa que passou a ser proprietário daquilo. O samba não pertence ao governo porque existem leis reconhecendo sua importância cultural. Uma modalidade esportiva não passa a pertencer ao Estado porque é mencionada numa lei. Uma atividade tradicional não é estatizada porque recebeu reconhecimento oficial. Mas essa diferença elementar foi simplesmente ignorada por algumas pessoas. O texto do projeto era muito claro. Ele definia sobrevivência no município de Limeira, definia bushcraft no município de Limeira, definia preparação no município de Limeira, definia sobrevivencialismo no município de Limeira e reconhecia o símbolo como um instrumento de identificação. Só isso já seria suficiente para desmontar boa parte da narrativa que circulou naquela época. Mas nós temos algo ainda melhor. Temos aquilo que efetivamente virou lei. No dia 11 de agosto de 2025, o projeto de lei 132 foi levado à votação na Câmara Municipal de Limeira. E aqui já existe um dado histórico que merece ser registrado. A votação nominal registrada pela Câmara teve 14 votos favoráveis ao projeto, nenhum voto contrário. Nenhum aparece registrado naquela votação. Repito, nenhum voto contrário registrado. Depois da aprovação e da redação final, foi elaborado o autógrafo número 7.227. E em 27 de agosto de 2025, o projeto foi sancionado, transformando-se na Lei Municipal 7.173 de 2025. E hoje, quando nós consultamos o Sistema Oficial de Legislação de Limeira, qual que é a situação dessa lei? Ela está em vigor. Isso é importante porque nós não estamos discutindo uma proposta que simplesmente desapareceu.
Nós não estamos discutindo uma experiência que foi revogada depois de causar problemas. Não estamos falando de alguma aberração jurídica posteriormente derrubada. A lei existe, ela está em vigor. E aproximadamente um ano depois, podemos analisar seus efeitos concretos. E agora nós chegamos à parte divertida, porque algumas das críticas feitas naquela época podem finalmente ser confrontadas com a realidade. A lei criou o cadastro de sobrevivencialistas? Não. Criou carteira de sobrevivencialista? Não. Determinou que alguém comunicasse à prefeitura que possui alimentos armazenados? Não. Obrigou os sobrevivencialistas a informar os seus equipamentos? Fazer uma lista? Não. Criou licença para praticar sobrevivencialismo? Não. Determinou registro para usar um símbolo? Não. Obrigou alguém a utilizar o símbolo? Não. Concedeu poderes policiais para quem usasse o símbolo? Não. Deu algum tipo de privilégio? Não. Criou autoridade especial? Não. Aliás, o próprio texto estabelece o caráter facultativo do uso e afasta a ideia de autoridade, privilégio ou benefício especial. Portanto, aquela história de que reconhecer o símbolo significaria colocar o subvencialismo debaixo do controle governamental simplesmente não se confirmou. E aqui nós precisamos fazer uma distinção muito importante. Eu não estou dizendo que os governos não devem ser fiscalizados, muito pelo contrário. Quem acompanha meu trabalho sabe muito bem o que eu penso sobre fiscalização do poder público. O poder público deve ser fiscalizado sempre. Lei deve ser lida sempre. Projeto de lei deve ser analisado sempre em todas as instâncias. Questionar é legítimo. O que não é legítimo é transformar uma hipótese em fato e depois espalhar como se tivesse acontecendo. Uma coisa é alguém perguntar: esse projeto poderia gerar algum tipo de controle? Perfeitamente legítimo. Outra coisa é afirmar: estão estatizando o sobrevivencialismo. Aí não estamos mais diante de uma pergunta, estamos diante de uma afirmação. E afirmações precisam sobreviver ao teste dos fatos. Passou aproximadamente um ano, então vamos fazer esse teste agora, juntos. A palavra utilizada por alguns insólitos naquela época era forte: estatização. Pense no significado disso. Estatizar significa transferir alguma coisa para o controle do Estado. Então vamos procurar esse controle. Quem controla o sobrevivencialismo em Limeira? Ou em qualquer lugar do país e do mundo? Existe uma Secretaria Municipal de Sobrevivencialismo? Não existe. Existe Departamento Municipal de Bushcraft? Não existe. Existe licença expedida pela Prefeitura para alguém ser preparador? Também não. Existe cadastro municipal de sobrevivencialistas? Não existe. Existe fiscalização municipal sobre estoques particulares de preparação decorrentes da Lei 7.173? Não existe. Existe autorização governamental para utilizar o símbolo, esse símbolo aqui? Não. Então que estatização que é essa? É uma estatização muito diferente, muito curiosa, né? O Estado supostamente tomou conta do sobrevivencialismo, mas esqueceu de controlar qualquer coisa que seja. Talvez seja a primeira estatização da história da humanidade em que o governo não ganhou patrimônio, não ganhou competência, não ganhou cadastro, não ganhou poder de fiscalização e não ganhou autoridade sobre os supostos estatizados. Isso não é estatização, é uma palavra grande utilizada para assustar quem não tinha lido o texto, quem não sabia do que estava acontecendo, guiado por pessoas mal intencionadas. E talvez alguém esteja pensando: mas será que essas preocupações foram realmente colocadas dessa maneira naquela época? Foram sim. E eu faço questão de voltar a algumas delas, porque agora nós temos algo que nós não tínhamos naquele momento. Nós temos o tempo. Temos aproximadamente um ano de acontecimentos concretos para comparar previsão com realidade. E eu não vou interpretar aquilo que foi dito, não. Não vou colocar palavras na boca de ninguém, como fizeram. Não vou aumentar uma vírgula. Nós vamos trabalhar com aquilo que foi efetivamente publicado. Na época em que nós discutíamos o reconhecimento do símbolo do sobrevivencialismo aqui em Limeira, foi publicado um vídeo criticando iniciativas dessa natureza. Uma das afirmações feitas na época foi que criar símbolos públicos para o sobrevivencialismo seria como colocar um alvo nas costas dos praticantes. Guardem essa expressão, alvo nas costas. Porque ela não descreve simplesmente uma preferência pessoal. Se alguém dissesse: eu não gosto da ideia de um símbolo, beleza, não haveria nada para responder. Gosto é gosto. Se alguém dissesse: eu prefiro não utilizar, como vários disseram, perfeito. A própria lei garante exatamente isso. Mas quando se afirma que a iniciativa equivale a colocar um alvo nas costas das pessoas, estamos falando de uma consequência. Estamos dizendo que alguma coisa poderá acontecer com aquelas pessoas
em decorrência daquela exposição. Então agora nós temos condições de perguntar: onde que estão esses alvos? Passou aproximadamente 1 ano desde a aprovação. Quem que foi perseguido? Quem sofreu alguma sanção, qualquer uma que fosse? Quem foi identificado compulsoriamente? Quem que foi chamado por algum órgão público para explicar por que é sobrevivencialista? Quem que sofreu alguma consequência sequer administrativa por utilizar o símbolo? Quem teve qualquer direito restringido em razão da Lei 7.173 de 2025 aqui em Limeira? Eu procurei e até agora não encontrei absolutamente ninguém. Se existir algum caso, apresentem documento. Nome do órgão, procedimento, número do processo, ocorrência, qualquer evidência verificável de que o reconhecimento do símbolo tenha produzido a perseguição que estava sendo sugerida e foi dita em alguns vídeos por aí. Porque agora nós não estamos mais em 2025 discutindo aquilo que talvez pudesse acontecer. Estamos em 2026 analisando efetivamente o que aconteceu. E existe uma diferença gigantesca entre possibilidade imaginada e consequência comprovada. Antes de continuar, o que é isso no seu pescoço? Microfone. Não, o outro. Isso aqui? Sim. Isso aqui é uma lanterna, olha que bonitinha. Uma lanterna? Isso aqui é um lançamento da Uben, a E2. Que ela vai ser lançada aqui no Brasil no dia 27 de agosto agora de 2026. Ela tem várias modalidades de luz. Aqui você pode regular a intensidade de luz dela, é bem bacana, tá vendo? Se você der 2 toquezinhos, ela tem as luzes laterais que ilumina bastante. Aqui também tem o sinalizador colorido, ela pode ficar aqui pulsando no vermelho ou no vermelho e azul. E por incrível que pareça, tem imã também na traseira dela, viu? É um acessório bem bacana, mas dessa vez, nesse vídeo, nós vamos ficar devendo explicações e criar um suspense para o pessoal conhecer a Uben E2, que vai ser motivo de vídeo numa outra oportunidade. Outra afirmação feita naquela época foi a de que buscar por reconhecimento político não traria benefícios práticos e, ao contrário, colocaria em risco a privacidade, a neutralidade e a segurança. Muito bem, agora nós vamos ter 2 coisas para poder medir. Primeiro, não traria benefícios. Segundo, traria riscos. Então vamos colocar isso numa balança. Do lado dos riscos concretizados, qual sobrevivencialista perdeu sua privacidade por causa dessa lei? Qual sobrevivencialista perdeu sua segurança? Quem que foi prejudicado? Qual banco de dados foi criado? Qual informação privada passou para o poder público? Até esse momento, não encontramos nada disso. Agora vamos para o outro lado da balança. Não traz benefícios práticos. Será mesmo? Depois do reconhecimento, realizamos o primeiro elo, é o Encontro Limeira Outdoor. Criamos interlocução, colocamos atividades outdoor em discussão e, posteriormente, vimos avançar dentro da Câmara Municipal de Limeira uma proposta permitindo atividades de camping no Horto Florestal. Proposta que passou pelas comissões da Câmara e foi aprovada pelo Legislativo Municipal. Então nós temos uma situação muito interessante, muito diferente. Os prejuízos anunciados não apareceram, mas os benefícios que supostamente não existiam, esses começaram a aparecer. E isso não é opinião. Evento realizado é fato. Lei em vigor é fato. Projeto aprovado é fato. Documento público é fato. Diferente das supostas ilações que criaram na época. Mas ainda não terminou, porque a discussão deixou um campo das possíveis consequências e chegou também ao terreno das motivações pessoais. Passou-se a especular sobre interesses pessoais, vaidade, intenções obscuras e até complexo narcisista. Perceba o nível da argumentação? Já não se discutia apenas se o reconhecimento era juridicamente adequado. Já não se discutia simplesmente se alguém gostava ou não do símbolo. Passou-se a especular sobre motivação pessoal, vaidade, interesses pessoais, intenções obscuras, complexos narcisistas. Pois bem, eu poderia responder no mesmo terreno. Não vou, porque seria muito fácil transformar essa discussão numa troca de ataques pessoais. E isso não acrescentaria absolutamente nada ao sobrevivencialismo. Então eu prefiro responder de uma maneira muito diferente. Vamos medir essa suposta vaidade pelos resultados. Se trabalhar para conseguir o reconhecimento oficial do símbolo da sobrevivência foi vaidade, qual foi o resultado dessa vaidade? Uma lei municipal. Se organizar um encontro para reunir praticantes de atividades outdoor foi vaidade, qual foi o resultado dessa vaidade?
O primeiro elo, Encontro Limeira Outdoor, assim como muitos outros encontros que já existem. Se procurar interlocução com o poder público foi vaidade, qual foi o resultado? Hoje nós temos aqui em Limeira uma proposta aprovada pela Câmara Municipal para permitir o camping no Horto Florestal de Limeira, que até então era proibido. Então eu deixo uma reflexão para vocês. Entre uma suposta vaidade que produz resultados para uma comunidade e uma crítica que, passado um ano, não conseguiu demonstrar uma sequer consequência que anunciou, qual delas foi mais útil para o sobrevivencialismo? Cada um responda por si. Cada um pensa por si. E nós chegamos finalmente à previsão que eu considero mais impressionante de todas. Chegou-se inclusive a falar no risco de estarmos em um mapa com endereço relacionado a pessoas que possuem equipamentos, conhecimentos e recursos. Agora pare alguns segundos e pense na gravidade dessa imagem, dessa afirmação. Um mapa, endereços, pessoas identificadas, equipamentos, recursos, conhecimentos. Isso cria no espectador uma imagem muito específica. A imagem de que reconhecer oficialmente um símbolo poderia, de alguma maneira, abrir caminho para o Estado saber quem são os sobrevivencialistas, onde moram e aquilo que possuem. Então chegou a hora da pergunta mais simples desse vídeo. Cadê o desgraçado do mapa? Onde é que está? Qual órgão da Prefeitura de Limeira criou esse mapa? Qual artigo da Lei 773 determina que alguém forneça endereço? Onde que está o bendito cadastro que todo mundo falou, o cadastro de equipamentos? Onde que está a relação de recursos? Onde está o cadastro de sobrevivencialistas? Onde que está a lista de pessoas que utilizam o símbolo? Onde que está a obrigação de informar qualquer coisa ao poder público? Isso simplesmente não existe. E não existe por uma razão bastante simples. Nada disso estava na lei. E o que falaram foram ilações. O reconhecimento nunca obrigou ninguém a se identificar, nunca obrigou ninguém a utilizar o símbolo, nunca obrigou ninguém a fornecer o nome, CPF, endereço, quantidade de alimento que tem dentro de casa, equipamentos, armas que sejam, ferramentas, rádios, mochilas, conhecimentos, absolutamente nada. A pessoa que quiser usar o símbolo usa, a pessoa que não quiser simplesmente não usa. E fim. E existe aqui uma contradição que merece muita atenção. Entre os próprios argumentos apresentados naquela época, repetia-se que ninguém pode falar em nome de todo sobrevivencialista. E nisso eu concordo plenamente, eu também não posso. Nenhum canal pode, nenhum grupo pode, nenhuma associação pode, nenhum instrutor pode, nenhum indivíduo pode se declarar proprietário do sobrevivencialismo brasileiro. Mas exatamente por isso existe um problema quando alguém afirma que os sobrevivencialistas são uma comunidade que não quer ser exposta. Espera um pouquinho. Quem que decidiu isso por todos? Se ninguém pode falar por toda a comunidade, ninguém pode afirmar que toda a comunidade quer permanecer escondida. Existem sobrevivencialistas reservados, e eu respeito isso, acho legal, é muito bacana. Existem sobrevivencialistas públicos, como é o meu caso e muitos que têm canal. E isso também é digno de respeito. Existem pessoas que usam símbolo, existem pessoas que não usam, existem pessoas que participam de encontros, estão lá para todo mundo ver quem é, existem pessoas que jamais participarão, existem produtores de conteúdo que mostram o rosto para milhares de pessoas em todas as semanas e mostram sobrevivencialismo, e existem preparadores que não contam nem para o vizinho que possui uma lanterna reserva. Isso é liberdade. O que nós não podemos fazer é defender a liberdade individual e, ao mesmo tempo, transformar nossa própria preferência em regra para todos os demais. Entre aquelas próprias críticas, havia o reconhecimento de uma coisa muito importante. Uma pessoa pode falar para os sobrevivencialistas, mas não pode falar por eles. Nisso, nós estamos absolutamente de acordo. E é exatamente pelo mesmo princípio que ninguém pode falar por aquelas que apoiaram o símbolo. Ninguém poderia falar pelas dezenas de pessoas que se manifestaram favoravelmente. Ninguém poderia dizer para elas: vocês não podem querer reconhecimento porque eu considero isso perigoso, como esse fulano aí fez. Cada pessoa decide. Foi assim desde o começo e continua sendo assim até hoje. Por isso, passado aproximadamente um ano, eu não quero simplesmente dizer: olha, eu estava certo e eles estavam errados. Isso seria pequeno demais, seria medíocre. Eu quero deixar algo muito mais útil para quem acompanha esse canal. Quando alguém fizer uma previsão grave
Guarde essa previsão. Quando disserem que alguma coisa colocará pessoas em risco, pergunte: qual risco? Quando disserem que haverá exposição, pergunte: como? Quando disserem que o Estado fará alguma coisa, pergunte: qual dispositivo permite isso? E depois espere, porque existe uma ferramenta extraordinária para separar análise de alarmismo. Essa ferramenta chama-se tempo. O tempo passou, a lei entrou em vigor e agora nós podemos comparar. Foi anunciado um alvo nas costas. Não encontramos perseguição decorrente da lei. Foi anunciado risco à privacidade. Não surgiu cadastro compulsório. Foi levantado o temor da identificação dos recursos e endereços. Não apareceu mapa nenhum. Foi dito, inclusive, que reconhecimento político não produziria benefícios práticos. E nós tivemos o elo e, posteriormente, vimos avançar e ser aprovado na Câmara Municipal de Limeira um projeto permitindo camping no horto florestal que até então era proibido. Esses são os fatos disponíveis até agora. E se amanhã aparecer um problema real decorrente dessa lei, vamos discutir. Se aparecer abuso, vamos denunciar. Se alguém tentar transformar reconhecimento voluntário em cadastramento compulsório, eu estarei entre os primeiros a combater. Porque defender o reconhecimento do símbolo nunca significou entregar liberdade ao Estado. Muito pelo contrário. Significou exercer uma liberdade que já era nossa. A liberdade de nos identificarmos, a liberdade de nos organizarmos, a liberdade de propormos ideias, de dialogarmos com as instituições e também a liberdade de dizer: eu não quero participar. Essa liberdade continua exatamente onde sempre esteve, nas mãos de cada um de vocês. E aproximadamente um ano depois, ninguém conseguiu demonstrar que o reconhecimento tirou isso de nós. E um ano depois, a realidade simplesmente responde. Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Nós não precisamos mais discutir apenas o que poderia acontecer. Temos mais de um ano de realidade para poder examinar. A Lei 7.173 de Limeira continua em vigor. O símbolo continua sendo facultativo. Não surgiu cadastro, não surgiu licença, não surgiu órgão controlador, não surgiu autoridade especial. E na pesquisa que eu fiz nos registros públicos disponíveis, não encontrei qualquer consequência oficial de perseguição a sobrevivencialistas decorrentes dessa lei. Isso é muito diferente de afirmar filosoficamente que nunca poderia acontecer. Não precisamos fazer esse exercício. O que nós podemos afirmar é que as previsões apresentadas por aquele indivíduo contra o reconhecimento não se materializaram no período transcorrido. Isso é verificável. E talvez seja por isso que hoje ele esteja correndo atrás dos outros, servindo de cameraman para outras pessoas de outros canais, não é verdade? E o que se materializou? Essa é a ironia dessa história. O que se materializou não foi perseguição, foi um espaço. Foi encontro, foi diálogo, foi reconhecimento, foi discussão pública sobre atividades outdoor em Limeira. E finalmente foi a aprovação legislativa de uma proposta permitindo camping no Horto Florestal de Limeira. Enquanto alguns anunciavam portas fechando, nós vimos portas se abrindo. E é muito diferente do que ficar atrás da câmera falando besteira, né? O Horto Florestal de Limeira possui enorme potencial, gente, para nossas atividades. Já teve, inclusive, arvorismo. E isso não é uma invenção recente. A própria legislação municipal antiga já descrevia aquela área como espaço de recreação com enorme potencial de mercado. Uma ampliação dessa função e de constituição de parque ambiental regional. Camping organizado pode integrar essa vocação. O camping não significa simplesmente montar uma barraca. Lá tem estrutura completa. Camping aproxima famílias da natureza, ensina a responsabilidade, permite educação ambiental, cria oportunidade para orientação. Tem eventos nacionais que são feitos em camping, pelo menos eram até o ano retrasado. Primeiros socorros, nós, abrigo, culinária outdoor, observação da natureza, convívio familiar, atividades para crianças, treinamentos, encontros, turismo. Tudo isso pode existir com regras, com responsabilidade ambiental e segurança, ainda mais com a nova base da Guarda Municipal no Horto Florestal. E talvez aqui esteja uma das maiores diferenças de visão. Há quem veja o poder público exclusivamente como uma ameaça da qual devemos fugir. Quem tem que fugir do Estado é bandido. Eu prefiro outra postura. Fiscalizar quando precisa ser fiscalizado. Cobrar quando precisa ser cobrado. Denunciar quando precisa ser denunciado. Mas também ocupar democraticamente os espaços que pertencem ao cidadão. Porque se as pessoas sérias abandonarem completamente as instituições, outras, mal intencionadas como essa pessoa, que foi o conversor
acaba ocupando espaços indevidamente. E o sobrevivencialismo não precisa de vergonha. Durante muitos anos, o sobrevivencialismo foi caricaturado. O sujeito paranoico, o homem escondido num bunker, o acumulador de comida esperando o fim do mundo. Tem muita gente que ainda fala que a família chama de louco. Essa caricatura nunca representou a totalidade da preparação. E quanto mais nos apresentamos publicamente de maneira responsável, mais fácil fica desmontá-la. O preparador responsável, ele pensa na família, pensa em água, pensa em alimento, pensa em comunicação, em energia, ele pensa em saúde, documentação, rotas alternativas, primeiros socorros, segurança, planejamento. Isso deveria ser considerado estranho? Depois de pandemias, enchentes, apagões, tempestades, incêndios, greve de caminhoneiro, interrupção de abastecimento e tantos outros acontecimentos reais, preparação não é paranoia, gente. Preparação é prevenção. É simplesmente prevenção. Numa intensidade maior, mas continua sendo prevenção. Uma comunidade madura precisa saber discutir, gente. Existe ainda uma lição que eu considero extremamente importante. Uma comunidade não amadurece quando todo mundo concorda, muito pelo contrário, ela amadurece quando consegue discordar de fatos. E com fatos. Se alguém apresenta uma proposta, leia. Se houver problema, mostre o artigo, mostre o dispositivo, mostre a consequência jurídica, apresente uma emenda, proponha uma alternativa. Isso é debate sério. Agora, produzir medo sem demonstrar onde está o problema não contribui para a comunidade. E talvez o caso do símbolo da sobrevivência possa servir como estudo, porque agora nós temos aquilo que faltava na época, resultado histórico. E desse ninguém pode discutir. Vamos colocar novamente na balança, né? De um lado, previsões de estatização, medo de cadastramento, medo de exposição, receio de controle governamental, afirmações de que o reconhecimento seria prejudicial. E do outro lado, a Lei 773 de 25 em vigor. Uso facultativo, nenhum cadastro criado pela lei, nenhuma autoridade concedida, nenhum privilégio concedido, nenhuma obrigação de adesão. Primeiro elo, Encontro Limeira Outdoor, ampliação do diálogo institucional. O projeto de lei 77/2026, aprovado pela Câmara Municipal, permitindo atividades de camping no Horto Florestal de Limeira. Agora, cada pessoa que tire sua conclusão. Eu não preciso escolher por ninguém. Não é para isso que nós estamos aqui. Os fatos já estão na mesa. E um ano depois, aquele sujeito escondido atrás da câmera simplesmente perdeu toda e qualquer base de argumentação. E depois de toda essa conversa, vamos concluir. Em agosto de 2025, Limeira fez história reconhecendo oficialmente o símbolo da sobrevivência. Naquele momento, houve quem comemorasse e houve quem criticasse. E houve quem anunciasse consequências graves. Passou o tempo e agora nós podemos olhar para trás. O reconhecimento continua em vigor, ninguém foi obrigado a utilizar o símbolo, nenhum cadastro de sobrevivencialistas foi criado pela lei, nenhuma autoridade especial foi concedida, nenhuma licença para ser sobrevivencialista passou a existir e não encontramos nos registros públicos pesquisados evidências de perseguição produzida pelo reconhecimento. Mas nós encontramos resultados concretos e positivos. Novamente, realizamos o primeiro elo, Encontro Limeira Outdoor, continuamos trabalhando, continuamos dialogando e agora, em agosto de 2026, a Câmara Municipal de Limeira aprovou um projeto permitindo camping no Horto Florestal. Talvez essa seja a resposta mais contundente a tudo aquilo que foi dito. Não precisamos gritar, nós não precisamos inventar inimigos, nós não precisamos reescrever a história. Basta colocar as previsões de 2025 ao lado dos fatos de 2026 e perguntar, afinal, quem estava construindo e quem estava apenas dizendo que não daria certo? Eu prefiro continuar construindo, porque no sobrevivencialismo existe uma velha regra que sempre serve perfeitamente para esse caso. Preparação se demonstra fazendo. Conhecimento se demonstra fazendo. Capacidade se demonstra fazendo. E resultado não precisa de discurso, gente. Resultado aparece. E Limeira hoje tem o resultado para mostrar. Para todos esses assuntos, faça uma coisa que infelizmente faltou muito naquela discussão. Argumente. Vamos discutir ideias e principalmente fatos, porque opinião cada um pode ter a sua. Fato continua sendo fato, mesmo quando não combina com aquilo que alguém gostaria que tivesse acontecido. Se esse conteúdo te ajudou você a entender
a história completa do reconhecimento do símbolo da sobrevivência, eu compartilho esse vídeo, principalmente com quem acompanhou aquela discussão. Não é para criar briga não, gente, mas para que, um ano depois, cada um possa comparar aquilo que foi dito com aquilo que realmente aconteceu. Eu sou o instrutor Gonçalves e eu continuo trabalhando pela preparação, pelo conhecimento, pelas atividades outdoor e por um sobrevivencialismo responsável, independente e cada vez mais respeitado, sem a necessidade de nenhuma previsão catastrófica e nenhum fantasma que queira reaparecer às custas daquilo que nunca existiu e não existirá. E nesse vídeo aqui você vai conhecer as melhores lanternas que você pode ter para EDC e para emergência.